Então, boa tarde para vocês. Mais uma vez a gente vai estar aqui fazendo continuando a revisão para essa nossa recuperação semestral. Vou fazer, né, como acabei de dizer, vou fazer a análise das 5 primeiras questões, como é que a gente deveria ter procedido, né, como vocês deveriam ter procedido para poder responder. Algumas pessoas fizeram a questão parcial, como eu tinha dito na aula anterior, fez a resolução parcial da primeira questão, ou só a parte da fórmula percentual, ou acabou fazendo a fórmula molecular direto, passou pela mínima, mas não me deixou claro como foi que você conseguiu fazer. Existe um modelo, existe uma forma de você colocar a fórmula molecular inteira direto, a partir da percentual você colocar inteira. Mas não foi necessariamente isso que foi feito, certo? Não me deixou claro como foi que montou. Por isso, então, que acabou descontando, porque chegou a resposta, mas não chegou de uma forma clara, não me deixou de forma clara. Até porque eu pedi a fórmula mínima. Então, para fazer a fórmula mínima, você tem que identificar. Fórmula mínima é essa, para você saber que era mínima. Beleza? Então, vou tentar demonstrar aqui para vocês essa resolução. Então, deixa eu mostrar todo mundo aqui. Como é que a gente vai analisar? Então, a nossa primeira questão, certo? A nossa primeira questão, ela foi relacionada com aquela fórmula, a fórmula para determinar a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. Então, era o conteúdo de fórmula molecular que a gente estava avaliando. Então, observa a reação química a seguir. Essa interrogaçãozinha aqui, gente, é porque quando eu fiz a imagem, que é uma equação química que a gente monta, né, uma reação química, que eu vou fazer a colagem, aí o programa do PowerPoint ele não reconheceu como uma seta, colocou uma interrogação. Mas aqui é uma setinha, tá, gente? Que representa a reação química. Eu percebi isso agora, tá, para que vocês tenham ideia. Então, aqui a gente tem uma substância W qualquer, tá? Eu não disse qual era a substância. Aqui é o sinal de identificação de reação e ocorreu uma decomposição, certo? Aí, vocês fiquem atentos para aquilo que eu peço na prova, né? Observação, coloquem apenas os resultados, mas as resoluções vocês enviam por foto, como na observação abaixo. Aí eu coloquei a observação na sequência, coloquei para a figura não ficar grande. Mas aí vocês façam o que eu pedi, certo? Então, se eu pedir o resultado, coloque só o resultado. Fórmula percentual essa, fórmula mínima essa, fórmula molecular, certo? Vai ter uma questão similar a essa, que eu vou pedir fórmula percentual, mínima e molecular, certo? Não é segredo, não vai ser novidade para vocês. Qual questão eu vou colocar, e agora vai ser outra história, né? Qual substância eu vou pedir. Mas a ideia vai ser a mesma, certo? Não vai ter nenhuma surpresa. Se você, eu não imaginei que fosse cair essa questão. Como também vai cair questão de lei de Proust, como vai cair questão de lei de Lavoisier para resolução. Como eu vou colocar essa questão, aí vai variar. Mas vocês precisam entender como é que a gente faz essa questão para deixar ela prontinha, responder direitinho lá no caderno de vocês e enviar para mim a foto da resolução da questão, da mesma forma. Aí eu corrijo a questão, coloco a pontuação na minha prancheta e aí depois é que eu faço a soma das questões. Tá? Então, de uma substância cis, você pegou lá, tinha 38 gramas dela, tá? Um valor hipotético aqui, coloquei 38 gramas dela, e aí quando fez a decomposição, liberou carbono, hidrogênio e oxigênio, mas em quais proporções desses componentes, né? Dessas outras substâncias? 15 de carbono, 3 de hidrogênio e 20 de oxigênio. Então, quanto isso daqui vale em termos percentuais? Lembrando que percentual a gente faz a partir de uma fração, certo? É de um número decimal por 100. Tá? Então, por isso que a gente chama de porcento. Então, para determinar a fórmula mínima, a fórmula percentual, você vai fazer sempre aquela noção da regra de 3, para a partir do momento que você achou a fórmula percentual, aí você vem calcular a fórmula mínima. Então, como é que seria isso aí? Lembre, letra A, fórmula percentual, letra B, fórmula mínima e letra C, fórmula molecular. Então, a gente vai calcular a fórmula percentual. Lembrando, foi 15, 3 e
20, certo? 15, 13 e 20. Quantidade de carbono 15, está aqui, ó, tá vendo esse valor 15? São os 15 gramas de carbono. Do hidrogênio foram 3 gramas e do oxigênio foram 20. Então, são esses valores que eu vou trabalhar. Então, a gente coloca assim, de 38 está para 15, assim como 100 está para x. E aí, o que a gente faz? Aquela regrinha de 3, extremos e meios. Eu fazendo extremos e meios, então vai ficar 38 vezes x, 38x, igual, tem que colocar igual, 15 vezes 100. Está aqui o 15 vezes 100. Tá? Bom, 38x igual 15 vezes 100, 1.500. Faz a continha rápida aí, utilize seus artifícios para poder fazer. Faz a conta, deu 1.500, beleza. Agora a gente vai fazer a identificação e determinar realmente o valor desse x. Lembrando que esse valor x é o valor percentual do carbono, a porcentagem de carbono. Bom, então a porcentagem de carbono nada mais é do que 1.500 dividido pelos 38. Então, quanto é que isso daqui iria dar? 39,47. E aí, quando a gente observa esses valores, nos 3 casos do carbono, hidrogênio e oxigênio, vão dar dízimas, certo? Algumas periódicas, outras aleatórias. Então, você tem aqui 7, depois eu acho que, se não me engano, o outro número era 4, depois 1. Então, para não restar dúvida de como faz, pegue as 2 primeiras casas decimais e deixe. Se a terceira for maior ou menor, não importa, deixe. Do jeito que está aqui, vai dar, esse resultado vai dar 99,99, que é aceitável, certo? Então, não tem problema. Bom, então, fiz extremos e meios, lembra, carbono, pega o carbono, vai lá, o que era que tinha de carbono? 15, tá vendo? Ó? 15, o hidrogênio, 3, e o oxigênio, 20. 38 está para 15, 100 vai estar para x, 38 está para 3, 100 está para y, 38 está para 20, 100 está para w. Coloquei 3 letras diferentes só para a gente destacar. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, pegando para cada elemento, para carbono, para hidrogênio e oxigênio, fazendo a regra 3. 38, a fração de carbono que tinha lá, 15, 100x, 38x igual a 1.500, 1.500 dividido por 38, 1.500 x vai ser igual a 39,47. E aí a gente vai analisar o hidrogênio. Então, qual era a fração de hidrogênio que tinha lá? 3. Certo? 3. De 38, 3 são de carbonos. Então, se isso for 100, aqui vai ser um valor Y qualquer. Pode ser X, o que vocês quiserem. Tá, gente? Eu coloquei 3 letras diferentes só para diferenciar, mas não tem problema. 38 vezes Y, 3 vezes 100. Então, 38Y igual a 3 vezes 100. 38Y é igual a 300. Tá? Conta de multiplicar simples. 300. E aí você tem y igual a 300 dividido por 38, que daria um total, vai lá a continha, tá? 7,89. Bom, então esse foi o percentual de hidrogênio. Percentual de oxigênio, como é que ficaria? De 38 da substância, lembra que isso aqui sempre é o valor da substância, está para 20, que é a fração de oxigênio que tem na reação de decomposição, aquela da tabela. Se esse valor é 100, aqui vai ser W. Então, o que vocês vão fazer? Extremos e meios. Fez extremos e meios, 38W igual a 20 vezes 100. 38W igual a 2.000. W vai ser igual a 2.000 sobre 38. W vai ser igual a 58,63. Então, como vocês têm tempo e disponibilidade para fazer essas contas mais rápido, então vocês façam. O importante é o modelo que vocês tentem expressar e demonstrar para mim o que vocês fizeram na resolução. Tente colocar de uma forma mais organizada. Professor, eu não terminei ainda, posso mandar, espere mais 4 minutos? Não tem problema, eu vou esperar. A gente vai ter o mesmo intervalo de tempo da prova que vocês tiveram para fazer a terceira avaliação. Então, vocês vão ter também agora para essa recuperação semestral, tá, gente? Mesmo tempo de prova. Então, não se preocupe, creio que vai dar tempo de vocês fazerem. Então, qual seria a fórmula percentual? Aí vocês têm que representar a fórmula percentual. Então, aquele resultado que eu pedi lá, deixo só os resultados na prova. Então, letra A, C, 39,47%.
H, que é de hidrogênio, 7,89 e O de oxigênio, 58,63. E deixa isso lá no formulário. E essa resolução toda, junto com isso, aí vocês tiram a fotografia e mandam para mim, certo? Da letra A, da letra B e da letra C. Beleza? Bom, então, essa daí foi a letra A letra B qual é? Fórmula mínima. Lembrando que para achar a fórmula mínima, é necessário que você tenha as informações da fórmula percentual, senão não vai encontrar. Então, como é que eu faria aqui a fórmula mínima? Então, para achar a fórmula mínima, eu preciso primeiro desse valor, tá? Dessas informações, que a gente encontra obrigatoriamente na letra A. Então, errou a letra A, vai errar a letra B. Certo? Então, por isso que a gente precisa fazer os cálculos com bastante cuidado. C igual a 39,47%, o H 7,89% e o oxigênio 58,63%. Então, essa é a fórmula percentual. Para achar a fórmula mínima, eu vou pegar cada elemento desse, carbono, pegar o seu percentual, que está aqui, 39,47%, tá vendo? E dividir pela massa atômica do carbono. Não é de qualquer massa que você vai pegar lá, é a massa atômica do carbono. Onde é que vocês vão ter essa informação? Na própria questão. Na própria questão, vocês vão ter essa informação do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, quais são os valores de massas atômicas. Então, aqui a gente vai pegar o percentual de carbono e dividir pela massa atômica dele, pegar o percentual de hidrogênio e dividir pela massa atômica dele, e pegar o percentual de oxigênio e dividir pela massa atômica dele. Então, esse é o primeiro passo. Pega o percentual de cada um dele e divide pela respectiva massa atômica. Então, como é que ficaria aqui? Carbono, 39,47 sobre 12, que daria o resultado de 3,28. Pegaria o valor de 7,89 e dividiria por 1. Por que 1? Porque 1 é a massa atômica do hidrogênio, que dá um resultado de 7,89. Pega o percentual de oxigênio e divide pela massa atômica dele, que é 16, 58,63, dividido por 16. Dividiu, qual foi o resultado? 3,28. Pronto. Aí, esses valores que vocês têm aqui, vocês vão pegar o menor que tem, que é 3,28, e divide todos. Então, divide 3,28 por ele mesmo. Então, a quantidade mínima de carbono é 1. Pega 7,89 e divide por 3,28. O H vai ser 2,4. Tá? Esse daqui vai ser o resultado dessa conta. 7,89 dividido por 3,28 dá 2,4. E pega o percentual, o resultado do oxigênio e divide também por 3,28. Pega o percentual, divide pela massa atômica. Dos resultados, você pega o menor, divide todos para obter a quantidade mínima. Agora, só que quando a gente coloca aqui a quantidade mínima, isso representaria a quantidade de átomos. Então, na química a gente trabalha assim. Ou você tem um átomo, ou você tem 2, ou você tem 3, ou você tem 4, você não tem meio átomo, 0,4 átomo. Então, essa informação daqui, 2,4, ela não requer, ou ela não indica necessariamente a quantidade mínima. Certo? Por quê? Porque aqui tem um valor decimal. Então, eu teria que encontrar um valor para retirar esse valor decimal. Mas eu teria que demonstrar para o professor, no caso vocês como aluno, teria que demonstrar para o professor o porquê que vocês fizeram. Então, o que muita gente fez foi pegar a fórmula percentual, automaticamente já mudou e colocou como fórmula molecular. Mas teria que definir que seria a fórmula mínima. Então, para não tirar, não restar dúvida, vocês podem deixar, não é a forma mais precisa, mas vocês, o valor que encontrar aqui vocês deixem. 1, 2,4 e 1. Então, qual seria a fórmula mínima? Certo? Provável, C1, 2,4 e 1. Para não dar trabalho para vocês pensarem, encontrarem um valor que retiraria essa vírgula, deixem assim, não tem problema. Viu? Se encontrar, tudo bem, coloca e me indica o que foi que vocês fizeram. Se não, deixa do jeito que está. Então, você está lá, C1, H2,4, O1, essa é a fórmula mínima. Bom, a partir daqui é que eu vou encontrar a fórmula molecular. Bom, para eu encontrar a fórmula molecular, então, eu preciso de algumas informações. Uma delas,
uma das informações seria a identificação dessa mesma fórmula mínima, certo? Dessa mesma fórmula mínima. Então, a informação que foi dada na questão é que a substância inteira, ela tem uma massa molecular de 152 U, tá? Que é a unidade unificada de massa atômica. Esse é o valor. Mas eu preciso encontrar também o valor da massa molecular mínima, porque eu preciso utilizar essa fórmula aqui, massa molecular mínima vezes N, que é igual a massa molecular, e encontrar esse valor N, certo? Para poder multiplicar, aqui é 2,4, tá, gente? Eu acabei errando aqui. 2,4, 1. Então, para encontrar essa massa molecular mínima, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a quantidade de cada elemento que você tem, no caso, carbono tem 1, hidrogênio seria 2,4 e oxigênio tem 1, certo? Seriam os valores. E multiplico pelas respectivas massas atômicas. Então, pega aqui 1. Então, pega aqui 1, que é a quantidade de carbono, multiplico pela massa atômica dele, que é 12, mais 1, que é a massa atômica do hidrogênio vezes a quantidade dele, que tem ali, 2,4, mais quantidade, massa atômica de hidrogênio, de oxigênio, 16 vezes a quantidade que ele tem. Então, 1 é a quantidade, 2,4 é a quantidade, e esse 1 também é a quantidade de oxigênio. E aí eu estou multiplicando pelas respectivas massas atômicas. 12 vezes 1, massa atômica do hidrogênio 1 vezes 2,4, massa atômica do oxigênio 16 vezes 1, que dá um total de 12 mais 2,4 mais 16, que é 30,4. Pronto, beleza? Esse é o valor da massa molecular mínima, que eu vou substituir aqui, ó. Então, como é que ficaria? Massa molecular mínima, 30,4 vezes N, que é igual a massa molecular, que foi dado na questão, no enunciado. Lá na letra C tem massa molecular da substância W é 152. N igual a 152 dividido por 3,4, N vai ser igual a 5. Então, esse valor N é 5. Por que eu vou pegar esse valor N? Para substituir aqui e multiplicar pelos valores que eu tenho lá embaixo, que a gente chama de índice dos elementos. Então, a fórmula que a gente tem, C1, lembra que aqui é 2,4, tá, gente? Acabei errando. H, 2,4, O1, vezes N. Quem é esse N? Esse N é esse valor que a gente encontrou. Então, 5, está aqui embaixo. E eu vou multiplicar 5 vezes 1, que vai dar 5. 5 vezes 2,4, que vai dar 12. Então, aquele valor que eu disse para vocês que teria que encontrar seria esse. Qualquer outro valor menor ou maior do que esse também não serve. Teria que ser o menor valor que você vai encontrar, para ser o mínimo, e não ficar com casa decimal. Certo? Então, teria que ser o valor 5. Então, pegou aqui 5 vezes 1, 5 vezes 2,4, que dá 12, e 5 vezes 1, que dá 5. Portanto, a fórmula molecular é C5H12O5. Certo, gente? Então, essa daí é a resolução da primeira questão. Na segunda, o que é que a gente tem na segunda? Para determinar as massas moleculares, eu acho que a segunda é assim. Explique por que a massa atômica e massa molecular são valores adimensionais. E aí, esse slide é daquela aula que eu passei para vocês antes das provas, que é para a gente como foi determinada a massa molecular. Foi o primeiro passo. Identificou a massa molecular para depois identificar as massas atômicas dos elementos, né, dos átomos. Para determinar as massas moleculares, primeiro, foi determinada a partir de uma comparação entre densidade de substâncias, ou seja, densidade relativa. Para fazer a densidade relativa, supondo duas substâncias A e B, você tem que pegar a densidade de A e dividir pela densidade de B. Para que isso daqui? Para que você desenvolva a fórmula, que seria massa sobre volume, iguala os volumes. Por que eu preciso igualar os volumes? Porque numa fração, em que os volumes ou os valores são iguais, a gente simplifica e dá 1. Então, se eu colocar os mesmos valores de volumes, automaticamente eu vou eliminar esse volume da fórmula e ficaria apenas uma relação entre massas, certo? Eliminando o volume de A, eliminando o volume de B. Então, ficaria só com uma relação entre massas. Só que no momento que eu faço uma relação entre massas,
relacionei massa em gramas e massa em gramas. O que é que eu vou fazer com as unidades quando são iguais? Uma fração, quando os valores ou as unidades são iguais, o que é que a gente faz? Elimina, e ela não existe. Tá? Acabou aqui uma relação em que eu vou recortar as unidades. Lembrando que a densidade também não tem unidade. Quando você faz densidade gramas por centímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico, eu também vou cortar as unidades. Então, todos os valores que resultarem numa fórmula desenvolvida aqui não teriam unidade porque foi resultado sempre de uma comparação. Primeiro, entre as densidades e segundo, entre as massas. Então, aqui era só para identificar, como os volumes são iguais, a quantidade de moléculas é igual, o que diferencia são as massas das moléculas, para que a gente definisse a fórmula que a gente encontrou as massas de cada substância. A massa de uma molécula A é a densidade dela por B, vezes a massa de uma molécula B, que foi definida como o hidrogênio, porque era a menor substância existente. Certo? Então, o padrão de comparação aqui foi o hidrogênio, porque o hidrogênio era menor, apresentava a menor massa dentre todas as substâncias até então conhecidas. Então, considera-se o produto B como o gás hidrogênio, que está lá representado. De acordo com o Avogadro, a molécula deve ter no mínimo 2 átomos, logo a massa do hidrogênio ela vai ser 2, certo? Então, por isso que a gente substitui esse valor por 2. Bom, então, por que eu coloquei esse slide? Para a gente responder a segunda questão, a justificativa da segunda questão. Certo? Então, qual foi a justificativa da segunda? Por que eles são dimensionais? Porque resulta em uma comparação entre densidades, em que se igualam os volumes para eliminar essa unidade e resultar apenas numa relação de massas. Sendo, como é uma relação entre massas, as unidades naturalmente são eliminadas. Por isso que não tem unidade de medida. Certo, gente? Então, essa daqui seria a ideia principal, o modelo ideal de resposta. Não é que seja a resposta perfeita, mas seria um modelo, um dos modelos para que vocês respondessem a essa questão, tá? A essa segunda. Uma questão como essa, que é discursiva, provavelmente eu não repito como discursiva, é provável que ela já se encontre nas questões marca X e de verdadeiro e falso. Bom, essas outras informações é para a gente tentar responder a terceira. Segundo Dalton, o átomo seria... Lembra como é a estrutura do modelo atômico de Dalton? Se baseou nas leis de Lavoisier, na lei de Proust, que são as leis ponderais, e a partir daí ele propôs: o átomo deve ser uma esfera muito pequena, invisível, indivisível e, portanto, indestrutível. Elas seriam diferenciadas pelo tamanho e, evidentemente, por suas massas. Quem tiver maior tamanho, naturalmente, teria maior massa. Ou quem tivesse maior massa, teria necessariamente um maior tamanho de átomo. Lembrando que aí a gente tem a etimologia da palavra, que átomos é algo que não se divide, até porque o conceito geral é esse. E aí a gente tinha outras informações, por exemplo, como as leis das proporções volumétricas constantes de Gay-Lussac, certo? Aquele cara do nome bonito, que eu não quero que vocês coloquem o nome de vocês assim, coitado, seria gay já de nome. Então você tem lá, analisou o comportamento das substâncias gasosas em reações químicas, certo? Então foi o primeiro passo, ele analisou. Assim que ele analisou, ele observou que dados referentes aos volumes das substâncias que agiam entre si, nas respectivas reações, como, por exemplo, essa daqui. Então, quando você pega substâncias como essa, lembrando que ele observou volume. Se ele observou volume, ele percebeu que os volumes variavam sempre em proporções de números inteiros. 1, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 3, certo? Então, os volumes eram sempre valores inteiros e mantinha suas proporções. Se você tivesse uma reação química com a necessidade de certos volumes, se você aumentasse, ele também aumentaria todos os demais na mesma proporção. Então, imagine a situação. Você tem aqui nitrogênio, que é um gás. Para ter uma reação química completa dessa, eu precisaria de um volume. Que volume seria esse? 1 litro, 1 mililitro, 100 mililitros, não importa. É um volume. Aqui eu precisaria de 3 volumes proporcionais de oxigênio. Para a partir daí, por exemplo, se aqui fosse 1, que seriam 3 litros. Se aqui fosse 1 centímetro cúbico, que seriam 3. Se aqui fosse 1,
100 centímetros cúbicos, que seria 300, seria 3 vezes mais, certo? Bom, a gente tem a produção de nitrato, que seria esse NO3 aqui, óxido nitroso. Então, teria um total aí de 2 volumes. Então, se aqui fosse 1 litro, 3 litros, 2 litros. 1 centímetro cúbico, 3 centímetros cúbicos, o nitrato aqui, 2 centímetros cúbicos. Se aqui fosse 100, 200, 300 e aqui seria 200. Então, essa daqui seria a representação da proporção volumétrica. Então, imagine aqui um volume qualquer, eu precisaria de 3 desse, ou seja, 3 vezes mais, para produzir apenas 2 volumes. Ou seja, as combinações não quer dizer que tem que somar e dar a quantidade lá no final exatamente igual, porque vai depender das combinações. Se eu aumentasse aqui, tá? Por exemplo, nesse outro slide, se eu pegasse qualquer 2 volumes do primeiro, tá? Vou botar aqui rapidinho. Se eu pegasse 2 volumes desse daqui, então eu precisaria de 6 e esse produziria 4. Se aqui eu precisasse de 3, então aqui seria 9 e aqui seria 6, sempre mantendo a proporção da reação inicial, certo? Então essa daí é a lei volumétrica constante. Então o que ela dizia? Os volumes das substâncias gasosas que reagem e que são produzidas nas mesmas condições de temperatura e pressão guardam entre si uma relação de números inteiros e simples. Essa daí seria a anotação da lei. Lembrando que a gente tem a hipótese de Avogadro que foi baseada nessa lei, tá? Nas observações de Gay-Lussac, na lei que ele propôs. Então, se aumentar, eles vão aumentando na mesma proporção. E se eu diminuir esses volumes? Certo? Ele também diminuiria nas mesmas proporções. Então, 1 litro, 100 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico, 0,1 centímetro cúbico, 0,01 centímetro cúbico, e eu iria diminuindo sempre até chegar numa unidade que representaria a substância, mas que ainda mantivesse ainda aquelas propriedades características de tal substância. E a partir daí, se eu diminuísse mais, já não seria mais ela, seriam os átomos. Tá? Seria a unidade formadora das substâncias. Então, essa unidade pequenininha, a menor unidade que representa ainda a substância, Avogadro nomenclaturou isso daí. Ele chamou isso daí de molécula. Então, ele foi o criador do termo, a partir das suas observações. Então, para explicar a lei de Gay-Lussac, um físico italiano chamado Amadeo Avogadro introduziu o conceito de molécula. Segundo ele, moléculas eram, aí é o conceito de molécula para ele, pequenos agregados de átomos que representavam a menor parte de uma substância capaz de existir isoladamente. Essa é a definição de molécula. E a partir do conceito da molécula formada, que seria um aglomerado, um agregado de átomos, se esses átomos fossem de um mesmo tipo, a substância seria considerada simples. Independente de ser simples ou composta, tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 átomos. Tá, gente? Essa daí é uma parte ainda do conceito de Avogadro. Então, a partir dessa ideia, ele definiu o conceito de substância simples e composta. Substância simples, um elemento químico apenas, e substância composta, pelo menos 2 tipos diferentes de átomos de elementos químicos. Certo? Então, essa daí é a hipótese. A partir daí é que a gente consegue ter as informações para responder a terceira. O que é que diz aqui a terceira? Explica as leis utilizadas por Avogadro. Então, seria baseado no modelo de Dalton. A partir daí, a gente precisaria da lei de Gay-Lussac, para vocês explicarem. Chegando aí, definir o conceito de molécula. Agregado de átomo, tá? Que tem que formar por no mínimo 2. Uma molécula... diferenciar substâncias simples e compostas. Então, na verdade, eu tinha 3 perguntas aqui. Para que vocês definissem quais eram as leis e explicar essas leis. No caso, seria a lei de Gay-Lussac e a definição do átomo de Dalton. Explica o que é uma molécula, também é outra questão. E diferenciar substâncias simples e compostas. Eram 3 respostas. Então, por isso que a gente precisaria do modelo de Dalton, a lei de Gay-Lussac, explicar direitinho tudo isso, teria que definir o conceito de molécula, definir o conceito de substância simples e definir o conceito de substância composta, tá, gente? Então, precisaria de todas essas informações aqui nesse texto,
Por isso que a gente dá um espaço grande para você responder, porque demora muito a você ficar digitando. Quem tiver computador é mais fácil, né? Porque para mim eu acho mais fácil digitar no teclado do que no próprio celular. Demora muito. Apesar de que no celular você digita o início da palavra e ela faz o resto. Certo? Mas, de qualquer forma, precisava montar essas respostas. Bom, e a gente tem aqui ainda a outra questão. Lembra como é que fazia essa aqui? A quarta questão. Resultar o valor de A somando 23 mais A igual a 44 mais 27 e explicar que era a lei de Lavoisier que você utilizou. Então, como foi que eu fiz isso daqui? Para fazer essa questão, 23 mais A igual a 44 mais 27, soma da massa do reagente igual a soma da massa do produto. A seria igual a 23 mais A igual a 71. A seria igual a 71, praça para o outro lado, menos 23. Portanto, dá 48. Então, o valor de A ali é 48. Então, as reações químicas ficariam 23, 48, 44 e 27. Certo? Bom, qual foi a lei utilizada? A lei de Lavoisier, conservação das massas. A soma da massa do reagente igual a soma da massa do produto da reação química. Então, vocês deveriam também colocar isso daí lá na resposta de vocês, como vocês encontraram. Eu peguei, somei, bererê, parará, e coloca lá a explicação direitinho como vocês fizeram. A quinta questão, também baseada no mesmo gráfico, certo? Lembrando que aqui foi 48 que a gente obteve, 23, 48, 44 e 27. Se eu aumentar para 46, o que é que vai acontecer com os demais? Vai aumentar na mesma proporção, porque você pega o maior, divide pelo menor, e essa razão, que é de 2, você multiplica todos eles para achar os